Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Jesus te abençoe. Eu quero iniciar esse momento de estudo da Palavra de Deus, já agradecendo por você me permitir entrar na sua casa. E nesse início, quero ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, e depois versículos 12, 13 e 14. Diz assim a Palavra de Deus. Já está aí aberto? Abre aí, vamos ler. Palavra de Deus para o nosso coração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Irmãos, Jesus veio ao nosso mundo, Jesus viveu entre nós, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou. Essa é a fonte da nossa alegria, é a fonte do nosso prazer. E nesse momento especial que temos de estudar a palavra de Deus, precisamos ter isso em mente. Deus ama aquele que se entrega a Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna nós temos apenas em Jesus. Nós precisamos crer em Deus de todo o nosso coração. Não é verdade? São aqueles que são nascidos de Deus. Você que está aí, sua Bíblia aberta, caneta na mão, também um pedaço de papel para anotação. Que bênção que você está podendo aprender a palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele ensina. Que bênção que você pode ouvir o Evangelho de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você tem essa oportunidade nesta noite. Toda quarta-feira nós temos um estudo especial aqui na Quarta Igreja. Infelizmente não podemos nos reunir. Saudade demais daquele momento de confraternização, de comunhão com os irmãos. Mas podemos enviar o estudo para abençoar a sua, a minha, a nossa vida de forma especial. Então, coloque esse momento como um momento especial na vida do povo de Deus. Procure um lugar mais tranquilo, chame a família para estar ao redor do estudo da palavra e seja aí abençoado pela graça do Senhor Jesus, ok? Vamos ouvir um louvor e logo após iniciamos aí a exposição da palavra de Deus do livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos lá? Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, Senhor, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Joia, bênção de Deus. Êxodo, capítulo 20, nós continuamos na sequência, aprendendo sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento, nas promessas de Deus, naquilo que era sombra no Antigo Testamento, veio ser realidade na vinda do Messias ao mundo, e tem sido um momento de tanto aprendizado, tantas lições especiais para o nosso coração, ok? Êxodo, capítulo 20, é o capítulo que narra a lei, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus para o seu povo. Na semana passada, nós ouvimos o que essa lei representava. Então, no versículo 1 e 2, Deus se apresenta ao seu povo, Deus se apresenta aos seus filhos, mostrando que Ele se relaciona com o seu povo, Ele é o Senhor Deus, Ele é o teu Deus, segundo a palavra, Ele fala, Ele se revela. Então Deus é aquele que se relaciona, Deus é aquele que se apresenta como Senhor, como soberano. Deus é aquele que é o dono, é aquele que é o gerente, é aquele que cuida de todas as coisas, que gerente no sentido de gerenciar, de fazer com que todas as coisas caminhem conforme a vontade dele, nesse sentido. Então, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é Senhor. Nós precisamos fazer de Deus como autoridade da nossa vida, Ele sendo o nosso Senhor. Isso que é entregar a vida a Jesus como único e suficiente Salvador, reconhecer que Ele é Senhor, que nós somos criaturas e precisamos andar debaixo da autoridade dEle. Nós também aprendemos que Deus se apresenta como Redentor, porque como Ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus liberta a nossa vida da escravidão do pecado. No Egito, para o povo de Deus, havia morte, havia escravidão, havia ali o poder de condenação de Faraó, e hoje em Cristo Jesus nós podemos experimentar um bom relacionamento com Deus, vida eterna, e ao invés da condenação, salvação. Deus é o nosso Redentor. A partir do versículo 3,
ele inicia os 10 mandamentos. Você já está acostumado a manejar a Bíblia, sabe que Jesus diz que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E você vai perceber que os 10 mandamentos, eles podem ser resumidos desta forma: você ter um bom relacionamento com Deus e você ter um bom relacionamento com o seu próximo. O que nós vamos fazer? Hoje nós vamos estudar os 3 primeiros mandamentos que falam sobre esse relacionamento com Deus. Existe mais um mandamento que fala com relacionamento com Deus, que é sobre guardar um dia para descanso. E o que eu vou fazer? Na semana que vem nós vamos fazer um estudo específico sobre este mandamento, ok? Então hoje nós vamos estudar os 3 primeiros mandamentos. Na próxima semana nós vamos estudar o 4º mandamento e na semana seguinte vamos estudar o restante dos mandamentos, que são mandamentos que mostram o nosso relacionamento com o próximo, ok? Eu creio que tendo um bom relacionamento com o próximo, nós estamos demonstrando amor a Deus. Então todo cumprimento de mandamento é uma resposta ao amor de Deus, sem dúvida alguma, mas de forma pedagógica, didática. Seria bom e faremos assim, separar desta forma os mandamentos do Senhor para o nosso coração. Existe um outro ponto aqui muito interessante. Os mandamentos de Deus, eles servem para a nossa instrução. O que quer dizer isso? Deus mostra aquilo que Ele quer para a nossa vida. Deus se revela, Deus mostra o seu desejo, a sua ordem, a forma de relacionarmos com Ele. Isso é muito importante. Deus não nos deixa assim no escuro, Deus não nos deixa sem condição de discernimento, mas Ele revela na Bíblia Sagrada a vontade dEle, e é desta forma que podemos caminhar segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Então os mandamentos, eles nos instruem. Os mandamentos também, eles servem para a nossa proteção. Quando Deus diz que nós não podemos fazer algo, é porque esse algo que Ele está proibindo nos fará mal. Esse algo que Ele nos proíbe irá atrapalhar a nossa vida, irá nos levar a uma circunstância não muito boa. Então comece a enxergar os mandamentos de Deus não como algo repressor que tira sua liberdade, mas como algo, como uma bênção de Deus sobre a sua vida, que te instrui a caminhar com Deus e que te protege na sua vida aqui no mundo. Olha que bênção! Os mandamentos de Deus não são para tirar a nossa liberdade, muito pelo contrário, eles servem para nos dar liberdade, eles nos servem para mostrar onde podemos caminhar, o que podemos fazer e sermos abençoados. Me chama a atenção que no 2º mandamento, Deus faz um lembrete. Ele fala, eu posso agir com juízo, eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu também sou Deus misericordioso, e eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então observe uma coisa, além da bênção de guardar o mandamento e sermos protegidos pelo mandamento, além das coisas darem certo para nós, porque estamos cumprindo o mandamento e Deus nos fez daquela forma e aquilo é o melhor para a nossa vida, a Bíblia diz que Deus ainda promete nos abençoar. É mais ou menos assim, Deus nos manda ser honestos, ok? Então você vai usufruir da sua honestidade diante das circunstâncias da sua vida. Isso, as pessoas vão confiar em você, as pessoas vão te ajudar, você vai poder ajudar outros. Coisas boas vêm junto com a honestidade. Mas além de viver bem, das coisas serem boas para você, enquanto você vive a honestidade, você ainda tem a promessa da bênção de Deus sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Vale a pena obedecer os mandamentos de Deus. Ok? Bom, para tratarmos os 3 primeiros mandamentos, eu quero sugerir um tema aqui. Joia? Como ter um bom relacionamento com Deus. Pensando que os 4 primeiros
mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos estudar os 3 primeiros, depois iremos isolar o 4 para estudá-lo com uma ótica mais precisa, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, ok? Como ter um bom relacionamento com Deus. Vamos olhar o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Dos mandamentos que tratam do nosso relacionamento com Deus, esse é o que tem menos palavras. O segundo mandamento, ele tem boa explicação. O terceiro mandamento tem grande explicação. O quarto mandamento tem grande explicação. Mas o primeiro, ele é ali pronto, ele é no bate-pronto. Não terás outros deuses diante de mim, ok? É isso. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que existe outro Deus? Não. Existe apenas um Deus, o Deus único e verdadeiro. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é aquele que tem todo o poder, Ele é aquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Existe apenas um Deus. Porém, o nosso coração é uma fábrica de deuses. Se nós não tomarmos cuidado, nós colocamos a autoridade de Deus em coisas, em criaturas, em alguns itens que nós atribuímos poder. Por exemplo, quando o povo de Deus estava viajando pelo deserto, uma coisa mais louca que eu acho, Moisés foi conversar com Deus diretamente no monte, e eles acharam que Moisés estava demorando. Fizeram ali um animal de ouro, usando pingentes, essas coisas, e começaram a adorar e começaram a dizer assim: foi esse Deus que nos tirou do Egito. Mentira pura, um Deus falso fabricado por eles, no qual eles atribuíam libertação. Isso é falso. Aí talvez você vai dizer assim: pastor, mas eu nunca fiz um boi, um cordeiro, qualquer outra coisa, e coloquei como o meu Deus. Será que não? O coração humano é uma fábrica de ídolos, já dizia João Calvino. Tem gente que coloca como Deus da sua vida o sexo. Por isso é escravo de pornografia, por isso é escravo de adultério, por isso é escravo de tantas coisas, e ele ainda vai dizer que não consegue evitar. Ele ou ela vão dizer isso. Algumas pessoas são escravas da estética, fazem da estética um Deus, da autoimagem um Deus. Observe, essas coisas são coisas que Deus dá. Você tem que cuidar, cortar cabelo quem tem, não é verdade? Fazer barba, as mulheres cuidarem do corpo. Mas quando você faz disso um Deus, quando essas coisas estão em primeiro lugar na sua vida, você desobedeceu o primeiro mandamento. Nós desobedecemos o primeiro mandamento. Quando colocamos a sexualidade, que é uma bênção de Deus, mas em primeiro lugar, vivendo ela de forma que Deus não nos permite na sua lei, nós fazemos do sexo um Deus. Ou então o dinheiro. Dinheiro pode ser um Deus. A pessoa faz de tudo pelo dinheiro. Pode ser ganancioso ou até mão aberta, mas vive em prol do dinheiro. Abandona a família, ou às vezes nem abandona, mas está ali como um vício. Está ali, pensa que dinheiro é tudo na vida. Fez do dinheiro um Deus ou poder. Pessoas que querem ter autoridade, pessoas que querem se colocar diante dos outros. Isso também pode ser um Deus. Eu quero te lembrar que quando Eva comeu o fruto proibido, a promessa que foi feita a ela foi: você será como Deus. E todos os dias, quando nós desobedecemos a lei de Deus, quando nós fazemos o que Deus falou para não fazermos, nós estamos dizendo o seguinte: eu sou Deus, eu sou autoridade, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Nós estamos exatamente reproduzindo o erro de Eva. Nós estamos exatamente reproduzindo a conspiração contra Deus. Então, quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, Ele não está dizendo que existem outros deuses. Ele está dizendo que o nosso coração constrói deuses falsos continuamente. E nós normalmente colocamos esse Deus como autoridade da nossa vida. É uma afronta a Deus. Observe que toda idolatria é diante de Deus.
Quando você coloca o dinheiro, não, a minha segurança está no dinheiro, e Deus está ali diante de você dizendo, tá bom, sua segurança é o dinheiro. A minha segurança é o relacionamento, a minha segurança é a imagem, a minha segurança... Tudo aquilo que nós buscamos como Deus na nossa vida, nós estamos, na verdade, afrontando o verdadeiro e único Deus. Ele é o Senhor, Ele é a autoridade, Ele é o dono da nossa existência. Da mesma forma, existe um lado negativo, um lado positivo desse mandamento. Porque, como ele ensina, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo que se você o buscar, como ele se revela na palavra de Deus, você poderá estar diante de Deus, do Deus verdadeiro. Esse mandamento, ele primeiro nos preserva da mentira. Ele nos preserva de colocarmos a nossa confiança em coisas que perecem e acabam. E ao mesmo tempo, ele nos dá a bênção de termos um envolvimento claro com Deus, um relacionamento com Deus. Deus está dizendo assim, não coloque na sua vida prioridade deuses falsos, coloque a mim mesmo, disse Deus. Que coisa maravilhosa. Nós podemos ter um relacionamento com o que é verdadeiro. Nós podemos ter um relacionamento com aquele que pode transformar a nossa vida. Nós podemos ter um relacionamento de verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os outros deuses são ilusões, são pensamentos humanos. Por isso, esse mandamento te conduz a um bom relacionamento com Deus, a um relacionamento verdadeiro, a uma religião verdadeira segundo a vontade do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se voltar para Deus como o único Senhor da sua vida. A Bíblia diz que o dinheiro é importante e a gente precisa dele. Ter uma imagem preservada é importante. A Bíblia diz que Deus criou o prazer no relacionamento sexual. A Bíblia diz que Deus nos permite ter autoridade, cuidar na liderança. Mas quando essas ou outras coisas se transformam em um Deus, isso é um problema. Quando você busca isso em primeiro lugar, isto é um problema. A Bíblia diz, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. A questão é, o que você coloca em primeiro lugar, ou você coloca como as outras coisas que o Deus que você busca em primeiro lugar está acrescentando. Essa é uma boa reflexão. Mas tem um segundo mandamento, ok? Tem um segundo mandamento para nós aqui. Não farás, eu fiz aqui um resumo, tá? Não farás imagem para adoração, ok? Isso está a partir do versículo 4, e essa lição vai até o versículo 6, quando Deus fala que quem obedece o mandamento, ele abençoa as suas gerações, quem não obedece, Deus age com juízo, porque ele é Deus zeloso, ele visita a iniquidade, ele é Deus zeloso. Então, o que Deus está dizendo? Que não se deve, que ele está proibindo fazer imagem de escultura ou semelhança de qualquer imagem, de qualquer coisa que seja no céu, ou embaixo da terra, ou embaixo das águas, embaixo dos oceanos. E qual é a função? Por que você não deve fazer essa imagem? Versículo 5. Não lhes adorarás e não lhes darás culto. Então, quando Deus proíbe a imagem, Ele está dizendo que você não deve fazer uma imagem para adorar a imagem. Para adorar, mesmo que ela seja na sua mente, no seu coração, um ícone para algo especial. O que eu quero explicar aqui? Existe a adoração a um falso deus de barro. Isso nós vemos muito em algumas culturas e vemos muito, por exemplo, em Israel, quando eles adoravam deuses de barro, ok? Isso é ter outro Deus. Agora, quando você pensa assim, não, Jesus é o Deus verdadeiro, então eu vou pegar o Deus verdadeiro e vou fazer dele uma imagem, uma escultura, vou fazer dele uma arte e vou colocar aqui. Toda vez que eu me ajoelhar diante desse Jesus, dessa imagem, na verdade eu estou me ajoelhando diante do Jesus verdadeiro. Conseguiu entender a diferença de um Deus falso e de uma imagem de algo que existe? Agora observe uma coisa, que Deus, primeiro ele proibiu o Deus falso, mas segundo ele proíbe também que façamos ícones de coisas
reais, de coisas que existem. Deus diz que nós não devemos ter esse tipo de amuleto, esse tipo de símbolo de algo especial e espiritual. Deus está proibindo a imagem de coisas que existem. Ele vai dizer: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus. Então, falso Deus é quando você fabrica uma imagem e adora a imagem. A veneração de imagem é quando você, mesmo acreditando que essa imagem é um ícone de algo existente, mas está caindo na condenação do pecado da mesma forma, do mesmo jeito. Então, mas por que Deus diz isso? Porque Deus não pode ser limitado a uma imagem, a um amuleto. Deus não pode ser limitado a um pedaço, a um ícone. Qualquer coisa que façamos para representar Deus, esta coisa é falsa, ela não é íntegra. E, acima de tudo, Deus não se colocou para ser adorado nessas coisas. Não, isso é falso, isso é ruim, isso não é bom para a sua alma, para a sua vida. Nós precisamos tomar cuidado, porque o coração humano, como eu já disse, ele é uma fábrica de ídolos. E nós podemos pegar esses ídolos, essas imagens, e transformar essas imagens em alguma divindade, dar a ela o respeito, dar a ela uma orientação, dar a ela um pensamento, dar a ela um sentimento, que ele só é real em Deus. Deus precisa estar no altar da nossa vida. O altar da nossa existência precisa ser para aquele que é espírito e é verdade. Ele precisa ser a referência toda da nossa existência. Segundo a Bíblia, quando a Bíblia diz: não farás para ti imagem, nem coisa semelhança, está dizendo: você não deve pegar o que é infinito e limitá-lo ao finito. Não deve. A Bíblia vai contar histórias, irmãos, e histórias de pessoas que faziam monumentos como se aquilo fosse um ícone de Deus, e não é assim que Deus colocou. Não é assim. O ser de Deus, ele é respeitável, ele é santo. A Bíblia vai dizer que os judeus, eles tinham até um zelo em falar o nome de Deus, em falar sobre Deus. O culto era todo orientado, e qualquer coisa que você fizer que seja um ícone, que seja um amuleto, isso vai ser falso. Isso vai ser falso, e o coração humano pode se deleitar nisso. E isso não representa Deus. Deus não precisa que você tire poeira dele. Deus não precisa que você dê proteção a Ele. Quando nos libertamos dos ícones, quando nos libertamos dessas imagens, desses amuletos, nós podemos colocar o nosso coração no verdadeiro Deus, no Deus que é Espírito e é verdade, no Deus que está no trono, no Deus que ouve a nossa oração no nosso quarto, no hospital onde estivermos, o Deus que ouve a nossa oração na igreja. É por isso que ele aqui o proibiu. Ele sabia da tendência do coração humano, ele sabia. Desta forma, ele nos adverte a não fazer imagem alguma para adoração. Ele não deseja que você tire a sua atenção do que é real, do que é perfeito, do que é infinito, para colocar a sua atenção, a sua emoção em um objeto, em uma mobília, em um pedaço de barro. Por isso, tome cuidado com aquilo que você pode colocar que limita Deus, que limita Deus no seu coração. A nossa cultura brasileira, ela é tão mística em algumas circunstâncias, e às vezes nós nem percebemos que estamos afrontando o mandamento de Deus. Nem percebemos isso. A Bíblia aberta em tal um salmo na entrada de uma casa, isso é misticismo. Isso é um amuleto condenado por Deus. Quando o copo d'água que se bebe depois da oração, isso é misticismo.
Isso é misticismo, tome cuidado. Não coloque a sua atenção em ícones, coloque a sua atenção em Deus. Em Deus. Isso é o mais importante. É importante você frisar o seu compromisso com o Senhor. Com o Senhor. Vamos continuar nos mandamentos? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E o que é tomar o nome de Deus em vão? É exatamente desonrar o nome de Deus. E nós podemos desonrar o nome de Deus com a nossa boca e podemos desonrar o nome de Deus com a nossa forma de viver. Jesus, por exemplo, disse que o cristão ele deve ser sal da terra, ele deve produzir mudança, ele deve ser luz do mundo, de forma que o nome de Deus seja glorificado pela vida do cristão. Observe que quando um cristão ele caminha fora do propósito de Deus, esse cristão está sendo um instrumento para a desonra do nome de Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer: poxa vida, lá, diz que é crente, mas olha o que está fazendo. Diz que é crente, mas não paga ninguém. Diz que é um discípulo de Jesus, mas não mostra amor. Diz que é um discípulo de Jesus, mas não faz, não tem paz no seu lar. Isso é desonrar o nome de Deus. Isso é fazer o nome de Deus em vão na boca das pessoas. Então, observe que Deus nos chama a viver uma vida conforme a vontade dEle, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como eu já disse, ser sal e luz do mundo, lá em Mateus capítulo 5, o texto diz, para que as pessoas vejam suas boas obras e glorifiquem o nome de Deus. A mesma coisa está em Tiago, pessoas vejam suas boas obras e glorifiquem o nome de Deus. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 12, que nós devemos ser instrumentos de transformação na sociedade que estamos. Isso é fazer o nome de Deus ser engrandecido, ser louvado, ser adorado. O nosso chamado é ter uma vida conforme a vontade de Deus. Ele disse em Levítico e em Pedro: sede santos porque eu sou santo. Vamos olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, o exemplo de Daniel e de seus amigos, e essa história está lá no livro do profeta Daniel. Todas as vezes que ele andou conforme a vontade de Deus, Daniel foi bênção para o povo onde estava, e nós podemos ver da boca de Nabucodonosor, um rei ímpio, um rei perverso, um rei que se idolatrava, ele idolatrava a si mesmo, inclusive mandou fazer uma estátua. Aquele rei, por causa da atitude de fé, ele resolve entender que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus verdadeiro. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, preste muita atenção no chamado de Deus. O chamado de Deus para a sua e para a minha vida é para termos uma vida conforme a vontade do Senhor. É termos uma orientação de existência de acordo com a vontade do Senhor. E todas as vezes que quebramos os mandamentos de Deus diante da sociedade, escarnecemos do nome do Senhor. Fazemos o que Ele não quer. E o nome dEle é desonrado por causa de nós, seus filhos. Eu chamo você a buscar uma vida que glorifique a Deus. Eu acho interessante que Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E se podemos trazer algo especial para a nossa vida, é que vale a pena viver uma vida de santidade ao Senhor. Vale a pena viver uma vida que caminhe conforme a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Simples, muito simples. Porque se desonrar o nome de Deus traz prejuízo para a nossa existência, honrar o nome de Deus traz bênção. A Bíblia diz que o mundo inteiro estava uma confusão. O diabo chegou para Jesus e falou: mamão com açúcar, o mundo é todo meu.
E Deus falou assim, você viu lá o meu servo Jó? E uma das passagens mais incríveis que eu acho é Deus dizendo o seguinte, é o diabo reconhecendo o seguinte a respeito da ação de Deus na vida de Jó. O Senhor o cercou, o Senhor cuidou dele, o Senhor está ao redor dele. E queridos, ele ainda vai cair, porque ele vai dizer, o Senhor cuidou dele de coisas, o Senhor encheu ele de coisas, por isso que ele te ama. E aí Deus vai mostrar que a fé de Jó não é baseada nas coisas que ele tinha, mas no compromisso que ele tinha com Deus. Apesar do seu fraquejo, apesar da sua dificuldade, apesar da sua aflição, ele continuou sendo um servo de Deus. Ele não fez o nome de Deus em vão. Que bênção, irmãos. Que bênção. 3 mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus. Seu coração e o meu, eles criam ídolos o tempo todo. O tempo todo. Tome cuidado. Adore o Deus verdadeiro. Ele quer ser adorado e em Jesus Cristo você pode ter relacionamento com Ele. Então busque na sua vida, no seu coração, na sua existência. Não terás outros deuses diante de Deus. Dependa apenas dele. Ok? Outro mandamento. Não faça imagem para adoração. Não. Deus não precisa disso não, e nem você. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta, fechar os seus olhos e conversar com Deus. Pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora na vida do crente. E ele conduz o nosso coração a Deus. Ele intercede por nós e nos ajuda a orar como convém. Então o que eu e você precisamos é do Espírito Santo. Nada vai te fazer orar melhor, adorar melhor do que o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus que trabalha no nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que é o elemento de Deus para mim e para você. Ok? E outra coisa, seja um servo zeloso. Honre o nome do Senhor na sua vida, no seu coração, na sua existência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra que você é filho de Deus. Aquilo que você faz de errado, desonra o nome do Senhor. Seja um servo. E aquilo que você faz para abençoar, para ajudar, aquilo que você faz conforme a palavra de Deus, isso é também bênção na sua vida. É ação de Deus no seu coração. Busque isso e Deus irá te abençoar. Eu acho interessante desses mandamentos, porque quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus disse assim, eu, antes que Abraão nascesse, eu sou. Acho interessante isso. Jesus se apresenta como Deus sobre nós. Então, Ele é o Deus que nós devemos orar, adorar e buscar. E Ele é ensinado nos mandamentos. O próprio Jesus vai dizer a respeito dele mesmo em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha só que coisa maravilhosa. João capítulo 1, versículo 1. Nós já lemos esse texto. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está falando ali de Jesus, você sabe, leia o texto com atenção, você sabe disso. Jesus é o único Deus, deve ser buscado, adorado. Ele nos revela o Pai como Filho que é. Ele envia o Espírito Santo para o nosso coração. E é por isso, eu chamo você a colocar sua confiança em Jesus. Vamos orar? Pai querido, Santo, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos instrui. E essa palavra que nos instrui também nos protege. E agradecemos a Deus porque em Jesus nós podemos ter relacionamento com o Senhor. Em Jesus podemos conhecer o Senhor. Não precisamos fabricar imagens, precisamos apenas conhecer o Senhor em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que Ele se revela, Ele revela o Senhor ao nosso coração. Nós queremos agradecer a Deus porque o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para cuidar da nossa vida. E Ele nos revela a vontade do Senhor. E Ele nos conduz como filhos do Senhor. E é por isso, meu Deus, que pela força do Espírito Santo podemos caminhar conforme a vontade do Senhor, honrando o Teu nome, sendo de fato os filhos do Senhor, filhos da luz do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra consola. Tua palavra nos mostra, ó Deus, que no Senhor podemos ter um bom relacionamento contigo. A Tua palavra nos mostra, ó Deus, que o Senhor é a verdade.
A tua palavra, ó Deus, elimina do nosso coração a tendência que temos a buscar coisas que não existem, coisas que são invenções humanas. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a aprofundar o relacionamento com o Senhor. Nos ajude, meu Deus, a aprofundar o nosso coração diante do Senhor. Porque não existe nada melhor do que servir o Senhor, do que amar o Senhor, do que caminhar com o Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, família linda, estamos aí terminando mais um estudo de quarta-feira. Ore conosco, tá bom? Ore pelo pastor, ore pela família do pastor. Semana passada eu pedi para o pessoal mandar uma joinha lá do estudo, o pessoal mandou, Deus abençoe. Divulga o trabalho da Quarta Igreja, envia essa mensagem para alguém, ok? Vai ser bênção na sua vida, você vai ser um instrumento de Deus, instrumento valioso. Manda lá. E também se inscreva no canal da Quarta Igreja. Nós estamos aí estudando. Depois da manhã é sexta, tem live. Hoje já teve estudo bíblico sobre bondade. Amanhã sobre fidelidade, ok? Então, você só não pode ficar de fora, porque é bênção de Deus para mim e para você. Jesus abençoe, te dê uma boa noite de descanso e que a paz de Jesus possa estar com você. Um abraço, Deus abençoe.